Buonasera, minha gente, tudo bem? Boa tarde. Bom, complementando aqui a questão da audiência que eu tive essa semana do patrocínio infiel com o advogado, que era advogado da minha amiga Patrícia de Paiva Reis, e que por conta de eu ser a testemunha dela e ter provas, eu precisava de um advogado na época, eu constituí ele e o sócio dele, que eram os dois advogados passaram a ser os dois advogados da Patrícia, e eu os constituí em 2 processos. Quando de uma das audiências, eu não gostei da postura do sócio dele e muito menos das falas desse advogado, que agora está cometendo patrocínio infiel, em petições e, enfim, em negociações que nós fizemos por WhatsApp. Desde então, eu passei a desconfiar de algumas coisas e pedir a renúncia deles, como eu sempre faço com qualquer advogado que eu vejo alguma coisa errada, ilícita ou que eu não gosto. Eu estudo meus processos há muito tempo, então eu sei bem todo tipo de andamento, comportamento, lei de alienação parental, essa pseudo-lei horrível, nojenta, enfim, que nós somos as galinhas dos ovos de ouro para muita gente, inclusive, não só psicólogos, advogados e etc, etc e tal. Muita gente lucra com a nossa desgraça. E desde então, eu tirei ele dos meus processos. Em seguida, minha amiga Patrícia de Paiva Reis e o Rafael, o pai dos filhos dela, também retirou esse cara dos processos. Esse cara, esse portador de OAB, também era advogado de uma jornalista, que se diz jornalista, que eu nem sei se é, de fato, enfim, não me interessa, não fui a fundo pesquisar nada, da Fernanda Piacentini, da Rede Rio TV. E aprontou com ela também. A Fernanda, ela, há vários meses, desde então do caso da Patrícia, que nós fizemos várias lives e tal, ela sempre me convidou, desde que eu sofri o despejo, para ir para a casa dela. E eu nunca fui. Eu nunca fui para casa de ninguém, a não ser de uma amiga minha que aluga para Airbnb, que tem uma casa vazia e me cedeu. Então, alguns dos meus paradeiros por conta da minha medida protetiva. Então, eu nunca aceitei ir para casa de ninguém. E essa mulher sempre me chamava. Essa mulher com que eu tive a infelicidade de conviver durante alguns dias, ela também foi vítima desse advogado. Só que, covarde que não teve coragem de denunciar nem processá-lo porque ela tem rabo preso com ele, né? Ela parece que tem esse advogado e advogada que ela acusa de estelionato, de ser irmã de desembargadora, de tráfico de influências, de já ter sido presa, de ser médica, defensora pública, etc e tal, namorar com promotor, dentre outras coisas. Ela tem, parece que essa mulher e esse cara, esse advogado, tem um áudio dela onde ela diz que tinha colocado hacker para seguir o Leniel Borel. Então, ela não processou eles por covardia. Digo isso porque tenho aqui vários áudios e conversas, enfim, gravações dela relatando isso, o medo dela processar esse advogado e ele colocar isso no ar, uma vez que ele passou a figurar, a ficar tanto do lado do Leniel quanto do lado do Jairinho, enfim, e ela relatando isso tudo. Inclusive, até a doutora Flávia Frois, em uma das publicações dessa pseudo-jornalista, diz que uma vergonha, um desserviço, que caiu de produção, sei lá, alguma coisa do tipo, mas ridicularizando ela, que de fato né? Se alguém parar para olhar hoje, é um canal, enfim, eu nunca acompanhei, não conhecia, ela se acha muito famosa no Rio de Janeiro, enfim, tô dando até publicidade aqui para ela, para quem não conhece, conhecer, mas ela se acha demais.
E também se diz vítima de violência doméstica. Na verdade, ela é vítima de todo mundo, né, gente? Todo mundo persegue essa mulher, todo mundo faz alguma coisa com essa mulher, diferentemente de mim, que tenho tudo registrado. Ela não tem registro de nada. Tanto é que nenhuma advogada quis pegar o caso dela. Só umazinha aí que tem, acho que 12 processos no Tribunal de Justiça. E aí pegou o caso dela, pagando R$100 por mês, para ter uma certa assessoria, né? Coisa que ela também me prometeu. Pegou móveis meus, que eu estou vendendo vários móveis, e ficou de pagar pagando com assessoria de imagem e para me ajudar a criar, a montar, criar não, porque eu já criei, né? Já estava criado há muito tempo, eu tenho vários projetos, mas me ensinar a como monetizar melhor no YouTube. Assessoria essa que nunca foi feita. Ela me pediu, sempre me convidou, mas dessa vez me pediu para que eu ficasse na casa dela no início do ano, porque ela iria para a terra dela lá, para os Cafundós, não sei de onde, enfim, na casa dos pais, passar um tempo na casa dos pais. E como ela tem cachorro em casa, não teria ninguém para cuidar. Eu, idiota que sou, parei a minha vida para ir cuidar de cachorro, limpar xixi e cocô de cachorro dos outros que nem eu tenho. Num apartamento completamente insalubre, onde meu filho voltou cheio de feridas e machucados, e eu também, onde foram queimados 2 computadores meus, HDs, enfim, uma série de coisas. E quando ela voltou, obviamente eu vim embora, né? Porque eu não tenho intenção de odeio ficar na casa dos outros. Eu que moro sozinha desde 2005, imagina você ter que ficar na casa de alguém, é terrível. E aí nesse meio tempo, ela pegou alguns móveis, pediu alguns móveis, em troca ficou de pagar com a assessoria, pseudo-assessoria, que nunca aconteceu. E aí quando ela voltou da casa dos pais, ela pediu para que eu voltasse para lá para começar o trabalho de assessoria, de imagem, dessa coisa toda, enfim. Eu sou uma vítima, então tem momentos que eu estou explosiva, tem momentos que eu estou mais tranquila, é normal para quem é vítima, né? Seria normal se eu permanecesse uma planta o tempo inteiro, como se não tivesse reação diante de tantas violações de direitos humanos e perseguições que eu sofro. E aí ela falava muito disso, não, porque você tem que melhorar a sua imagem. Óbvio que eu tenho que melhorar a minha imagem, óbvio que eu tenho que fazer uma série de coisas. Só que eu não tinha intenção nenhuma de monetizar nada em Instagram e tal. E YouTube eu tinha sim a ideia de criar lá o canal e fazer canal para ajudar mulheres. Nunca pensando em monetizar alguma coisa. Então ela começou a me mostrar como era a monetização. Eu me interessei, obviamente, porque se eu estou aqui no Instagram falando, ajudando mulheres, sem cobrar nada, sem ter uma monetização, diferentemente do que dizem as portadoras de OAB do meu agressor, né? Dizendo que eu monetizo, que eu faço isso, que eu faço aquilo, enfim. Se eu quisesse monetizar no Instagram, eu mostraria o meu rabo, o meu corpo, a minha bunda, falando bem a linguagem chula e baixa que é das advogadas, que o meu agressor paga, mas não paga a pensão ao filho. Paga todo mundo, menos a pensão corretamente do filho. E aí, essa pessoa, né, vamos dizer assim, ficou de me ajudar a fazer isso. Em contrapartida, eu mandei os móveis para ela como forma de pagamento e assim ficou acertado, coisa essa que nunca aconteceu. No carnaval, próximo ao carnaval, meu carro quebrou. E aí eu estava com um monte de coisas do meu filho dentro do carro, uma bolsa, as minhas coisas estão num box, né, guardadas, só estou com os meus pertences principais. E aí essa pessoa eu liguei para ela porque ela teve o carro uma vez rebocado, achou que tivesse sido furtado, enfim. E aí eu acalmei ela e disse que era para procurar nos pátios legais, que provavelmente tinha sido rebocado, e isso tinha acontecido. Então, quando aconteceu isso comigo, eu liguei para ela. Ela falou, não, passa aqui, pega meu carro, vai buscar seu filho, vai resolver suas coisas. E eu sou muito grata a isso. Mas o mal veio pior do que a bondade, né? A falsa bondade. E aí ela falou, não, fica aqui, aproveita e fica aqui, já está na véspera do carnaval, pra gente começar o trabalho da sua assessoria. Tá bom, eu vou buscar meu filho e venho pra cá, então, de vez em quando.
Na correria louca que eu vivo, troquei, né? Tava com reboque, meu carro em cima do reboque, troquei as coisas que estavam dentro do meu carro, deixei um saco, tinha pegado o meu saco de calças, da Diesel, diversas marcas, enfim, e deixei na calçada em frente ao prédio dela. E esqueci esse saco, por conta da correria de pegar meu filho, vai tratamento, vai para a escola, faz isso, faz aquilo, enfim, vai e volta. Esqueci, lembrei 9 horas da noite. Resumindo, prejuízo de computadores, prejuízo de todas as minhas calças, todas importadas, caríssimas, inclusive, diga-se de passagem. Só tive prejuízo. E aí, marcamos de fazer isso no carnaval. E cadê carnaval? Não é segredo para ninguém que essa pessoa tem uma dependência emocional tremenda. Ela vive de surtos. Inclusive, o ex-marido dela tentou até uma internação, não compulsória, mas de forma... E aí, essa pessoa ela não consegue fazer nada sozinha. Tem sempre que ter um escravo trabalhando para ela. Inclusive, tem uma advogada minha que num domingo de carnaval me viu lá etiquetando todos os livros que ela fez lá do caso da menina de Bananeiras, que eu acho um absurdo total. O tempo inteiro falando da menina, o tempo inteiro, enfim, especulando coisas e fora as especulações do caso da Patrícia de Paiva Reis, que foi assumido para mim, que foi para ganhar likes e angariar, trazer novas pessoas para o seu canal. Está registrado aqui. Entre ela e esse advogado que cometeu patrocínio infiel comigo. Eles brigaram e eu voltei a falar com ela e por isso que eu fui e passei a frequentar a casa dela. Então, ela me emprestou o carro dela para me ajudar em relação a algumas coisas que eu tinha de pendência. Mas quer dizer, é aquela falsa ajuda, né? Pediu para tomar conta de cachorro, fiquei, cedi vários móveis caríssimos meus para ela, que nem a assessoria dela pagaria, pelo contrário, ela estaria me devendo. Servi de babá de cachorro, limpar a casa, limpar cachorro, limpar xixi e cocô de cachorro. A casa era completamente... Eu não vou nem reproduzir aqui o que eu vi, inclusive de higiene, mas tudo bem. Dentre outras coisas. E aí, culminou nesse dia da minha advogada, veio lá igual uma maluca, fazendo etiquetas para o livro de Ana Sofia, para mandar para as pessoas que compraram, botei o remetente todos, só que no dia seguinte o meu filho passou mal. Ela, que vive de Tinder, né, da vida, e dando fora e sendo ignorante o tempo inteiro com todo mundo, quando chegou em casa, depois de mais uma noite fora, meu filho, estava deitada com meu filho, que tinha vomitado a noite inteira e estava passando bem mal. Ela chegou aos berros, me inquirindo que eu não coloquei os remetentes, porque o correio ia passar lá para pegar. Só que a pessoa vai para casinha de carinha de Tinder, engana o carinha de Tinder, vai para show do El Chan, como foi no domingo, onde eu estava lá empacotando tudo, né? Minha advogada viu ela deitada lá, maravilhosa, na cama dela, parecia um divã, enquanto eu trabalhando igual uma louca, uma escrava para ela, enquanto ela estava deitada, se aprontando, relaxando para o show do El Chan no final de semana. E aí, eu, no dia seguinte, já cansada de ver certas coisas e ver e me meter em confusões, e até o caso do menino da Barra da Tijuca que sumiu, colocar o meu nome no meio. Então, assim, gente, cansada dessa situação toda, de ver aquilo e ver que a minha assessoria, pseudo-assessoria, nunca seria feita, né? Uma vez que a pessoa não para em casa, vive de noitadas, enfim. E ainda jogou pra cima de mim a responsabilidade de entrega de um livro que não é meu, era dela. Gritando com meu filho, enfim... tudo isso vai ser colocado no processo e se tiver oportunidade, se eu puder, faço questão de exibir folha por folha, porque eu não sou a única vítima dessa mulher. Inclusive, o seu ex-marido é vítima dela. Ela se diz vítima, mas ficou bem claro o descontrole e o destempero emocional que essa pessoa tem, inclusive dito por outros advogados, que dizem, eu não vou mencionar aqui, do que chamam, mais que precisa de ajuda, de fato, psiquiátrica.
E aí, para finalizar mais essa história de horror da minha vida, né, de pessoas que eu jamais gostaria de ter conhecido, eu já tinha falado que na verdade, eu ia para lá, voltava, levava meu filho para a escola e voltava, ficava na casa dos meus pais ou de uma outra amiga minha. E, diferentemente do que ela disse, que eu fui morar na casa dela em 2023. Pelo amor de Deus, eu tenho como provar tudo isso. Enfim, resumindo, fez um RO contra mim, falando um monte de mentiras que vai ser tudo desmascarado, inclusive com áudios dela e alguns vídeos que eu vou postar aqui para vocês. Me mandou depois pedidos de desculpas, exatamente igual fazem os agressores, os narcisistas, os que cometem o dardo, né? Eles te julgam como a culpada disso tudo. Então eu disse que nesse domingo, que era para a gente poder agilizar tudo e que eu iria embora, de fato, levar as minhas coisas, que eu levei ferramentas. Inclusive tem vídeo no dia do meu aniversário eu montando um móvel para essa pessoa, enfim. Só perdi meu tempo, rasguei dinheiro, tive equipamentos danificados por conta do casebre insalubre e uma sujeira, enfim. E aí falei que iria pegar as minhas coisas e ir embora na quarta-feira, que era pra gente poder correr com isso. Depois disso, que ela chegou, depois de ir pro show do El Chan e fazer noitada na casa de carinha de Tinder, no dia seguinte chegou revoltada porque eu não acabei de preencher os livros dela, que ela recebeu diversas reclamações de atraso na entrega. Culpa única dela. E aí essa pessoa precisa sempre de um escravo do lado, né? Passei a fazer lives. Teve uma live, inclusive, que eu fiz em 5 minutos antes dela começar. Nunca tinha feito isso no canal dela. Lives assim, né? No canal de youtuber. Mas por conta de um descontrole emocional dela, por tudo queimar na casa dela, pela condição insalubre, ela meio que me obrigou, falou, não, você vai fazer a live hoje, em 5 minutos, enfim, com dó, com pena, eu fiz a live. Foi até do caso de uma menina que a mãe estava sumida com ela e o genitor recuperou essa menina. Eu fui meio que, enfim, não gostaria de ter feito essa live, mas acabei fazendo por pena de ver o descontrole dela, como todos ficam com pena que a conhecem, mas depois que a conhecem profundamente, cria uma certa ojeriza, e foi o que aconteceu. Então, numa dessas, deu esse... e aí, diante de um descontrole emocional, na frente do meu filho, que inclusive ela não respeita crianças, não respeitou a enteada, não respeita idosos, tá uma guerra na internet ridícula com uma advogada, uma senhora idosa, assim, uma vergonha, uma verdadeira quadrilha atrás de uma advogada que, meu Deus do céu, não é a única vítima dela. Não é. Essa advogada está falando, mas tem mais vítimas, várias pessoas, inclusive. E aí, depois de eu responder, né, a gritaria que ela começou a fazer, peguei as minhas coisas e saí daquela condição insalubre que eu já não aguentava mais. Na minha casa eu tenho ar-condicionado. Lá eu estava sendo picada, devorada por mosquitos e sabe-se lá mais Deus o quê. Após isso, ela fez exatamente como o meu agressor. Me stalkeou por várias redes, inclusive pela advogada que agora está fazendo lives com ela direto, que tentou me engalbelar, também será denunciada. Me pediu desculpas de todas as formas, em todas as redes, rede social, WhatsApp, tentou fazer o WhatsApp, enfim. E eu, obviamente, bloqueei, porque eu bloqueio pessoas da minha vida desse tipo de... que tem esse tipo de comportamento. É só uma vez que apronta comigo, não vai aprontar mais. E aí, depois disso, ela, vendo que eu não aceitaria as desculpas dela, voltou a se associar ao advogado Luiz Mantovani, a quem ela tem rabo preso, e a Michele Montenegro, por conta de uma gravação que eles têm de posse, falando do Leniel Borel. Simples assim.
E então, hoje, essa pessoa, essa pseudo-jornalista, que inclusive comete outras coisas, mas eu vou comentar, abrir tudo no processo, todas as conversas, tudo que está gravado. Ela hoje está como testemunha desse advogado, Luiz Mantovani. Eu abri um processo contra ele e após esse processo ele abriu um processo contra mim. Pasmem. É certeza da impunidade em todos os segmentos. Juízes, promotores, todos são cometedores de crimes, advogados, e eles se fazem de vítima o tempo todo e tentam colocar as vítimas como réis. É isso que acontece com mulheres e crianças que denunciam todo tipo de violência que sofrem. E hoje essa pessoa, essa jornalista dessa rede Rio, que não é do Rio, ela não é do Rio, não sei o que ela está fazendo aqui, é testemunha desse advogado. E então, vou colocar tudo no processo, vou ver como vai ser isso, para eu disponibilizar tudo para vocês. Sensacionalismo total, vive de desgraça alheia o tempo inteiro, tudo é monetização, situações que não acontecem, inclusive o caso da minha amiga Patrícia de Paiva Reis, dizendo que deu à luz algemada. Foi combinado com esse advogado, que diriam isso para ganhar likes e obviamente monetizar, né? Patrícia de Paiva Reis, que fique bem claro, não deu à luz algemada, ok? Dentre outras coisas que falaram da juíza, que a juíza só ia essa audiência acontecer, nem que ela saísse morta de lá, nem que, enfim, alguma coisa nesse sentido. Umas chamadas sensacionalistas sem tamanho. Os advogados aqui que acompanham essa mulher sabem muito bem do que eu estou falando. Não é mesmo, doutores? Juíza, tome cuidado, hein? Então segue agora para vocês um trecho, alguns vídeos gravados onde ela fala desses advogados, chama-os de estelionatários, dentre outras coisas, e hoje ela é testemunha desse advogado que ela diz ser estelionatário. O que essa mulher é, gente? Eu só digo uma coisa, o mundo tá podre, tudo por dinheiro. Estão fazendo tudo por dinheiro. Muito cuidado com as fontes que vocês acompanham, com as pessoas que vocês acompanham. Eu, toda vez que eu descubro, faço questão de vir aqui e expor para vocês como eu estou fazendo agora. E, obviamente, se tiver que gerar processo, vai ser gerado processo. E, nesse caso, processaço. Podem esperar. E eu vou deixar vocês a par de tudo. Rede Rio de férias, mas não sem conteúdo. Daqui a pouco uma matéria sobre a Monique Medeiros, né, que tem a Monique Medeiros no título, mas que na verdade engloba tudo o que acontece no backstage de muitos casos e como eles estão interligados no Rio de Janeiro. Tem uma linha, né, de uma visão linear de tudo que vem acontecendo, que está por trás dos casos, de pessoas que estão por trás dos casos, conectados ou não, quase explica outros casos, mas volta para o caso da Monique. É uma matéria muito interessante. E ali hoje existe também, é muito importante saber isso, pessoas sendo perseguidas por questões de casos, pessoas sendo perseguidas na OAB por um advogado que está se articulando de todas as maneiras possíveis para tentar calar a boca de vítimas dele antes que essas vítimas o denunciem. Um advogado criminalista que está morrendo de medo que possa explodir coisas no nome dele, que ele possa perder a OAB dele por denúncias, né, das vítimas dele. Então o que ele está fazendo? Ele está atacando todas as vítimas dele. Ele está agindo junto com a irmã de uma desembargadora que se apresentou inclusive para mim, se dizendo advogada criminalista, médica, professora da Cândido Mendes. Ela disse também que era bióloga e defensora pública. Na verdade, ela não é médica, ela não tem OAB, não é criminalista, porque se ela é defensora pública, né? Então, assim, ela tem uma OAB de estagiária, então ela se utiliza de outras pessoas aí para poder advogar, sei lá o que ela faz, porque ela é uma estelionatária quanto mais, já foi presa e tudo mais. E ela tem duas
Ela tem duas questões aí que ela usa de fachada, tá? Então ela tá articulando, ela é muito persuasiva, extremamente persuasiva. E ela, junto com eles, estão tentando fazer o máximo de... criar o máximo de influência para eles possível, para eles poderem se proteger de denúncias que podem estourar contra eles. Eles estão indo atrás da OAB, da presidência da OAB, estão indo atrás de juízes, promotores. Pode ser que tenha um promotor até envolvido, tem uma situação de uma possível extorsão a um idoso também, tá? Então, assim, eles estão denunciando todas as clientes, denunciaram para a polícia, para o Ministério Público. Inclusive, eu também passei por uma situação que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Tô tentando investigar e assim que eu voltar de férias, minha gente, me aguardem, porque tudo isso vai cair. A gente vai colocar tudo no ventilador, vai atrás de cada influência que eles estão tentando e vai explicar, vai mostrar ali ROs, processos, prisão dessa moça, e a gente quer entender de fato até onde eles chegaram. Gente, tudo bem? Eu vim aqui mais uma vez para falar para vocês que o jornalista tem direito à opinião e ninguém é intocável. E se eu quisesse defender alguém, eu defenderia e eu poderia fazer isso. O que não pode é uma pessoa armar milícias virtuais para cometer assédio e bullying contra quem quer que seja porque tem opinião X ou Y diferente da dela, o que não foi o meu caso. No meu caso, eu só fiz críticas a essa pessoa mesmo. E essa pessoa não aguenta críticas. E isso me faz rever um monte de coisa. E acreditar não, e ter certeza absoluta que essa pessoa nunca foi a pessoa que diz ser. Porque quem arma milícia virtual, quem comove as pessoas para atacar o outro, isso é uma pessoa boa? Isso é um pai lutando pela morte de um filho? Vocês são loucos? O que é isso?